Bom dia, meninos! Vamos para mais uma aula sobre o modernismo no Brasil. Nós terminamos a nossa outra aula falando sobre a Anita Malfatti e hoje nós vamos dar continuidade falando de mais alguns artistas do modernismo no Brasil, certo? Então, deixa eu diminuir aqui para mostrar os slides para vocês. Antes de falar aí um pouco sobre os artistas, que nós vamos falar sobre hoje nós vamos falar sobre a Tarsila, o Di Cavalcante e o Cândido Portinari. Tiveram vários outros artistas, mas nós vamos falar hoje apenas desses, tá? Nós vamos falar antes disso o que foi o movimento Pau-Brasil, né? Nós tivemos o movimento Pau-Brasil e o movimento antropofágico durante o modernismo no Brasil. Então, nós vamos falar um pouquinho o que foi cada um deles. O movimento Pau-Brasil foi um movimento artístico e literário lançado no Brasil em 1924 por Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral, que apresentava uma posição primitivista buscando uma poesia e uma arte ingênua de redescoberta do mundo e do Brasil, e que foi inspirado nos movimentos de vanguarda europeus, principalmente, no caso da Tarsila, inspirada no cubismo. Tá? Nós vamos ver daqui a pouquinho algumas obras dela e eu vou mostrar as características do cubismo que apareciam nas obras dela. Tá? E principalmente, né, devido às viagens que o Oswald fazia para a Europa. Ele viajava muito para a Europa, então ele trazia as ideias, as tendências, o que estava acontecendo na Europa para cá, para o Brasil, principalmente na parte da literatura. Tá? Esse movimento foi levado ao público com a publicação do livro Pau-Brasil, escrito por Oswald de Andrade, ilustrado por Tarsila do Amaral, já que nessa época os dois eram casados, como manifesto da poesia Pau-Brasil. Esse movimento serviu depois de raiz ideológica, ele que dá, né, o pontapé inicial, para que depois eles venham a desenvolver o movimento antropofágico, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Em 1915, refletindo sobre a situação da pintura nacional, Oswald observou que, ao lado da aprendizagem técnica, era urgente proceder à incorporação da cor local à dinâmica cultural do país como estratégia para consolidar a identidade nacional. Consciente da necessidade de ajudar e a contribuição estrangeira à técnica, à exploração da nossa realidade, anunciou um projeto Pau-Brasil e em 1924, incorporados ao nosso meio, à nossa vida, é dever deles tirar dos recursos imensos do país, dos tesouros de cor, de luz, de bastidores que o circundam, a arte nossa que se afirma ao lado do nosso imenso trabalho material de construção de cidades e desbravamento de terras, uma manifestação superior à nacionalidade. Por que eles falavam redescobrir o Brasil? Porque, como eu disse no outro vídeo, a arte brasileira ela não era valorizada. Né? Eles não valorizavam a arte brasileira, era vista como apenas uma cópia da arte europeia. Então, esse redescobrir o Brasil seria trazer as influências de tudo que estava acontecendo fora do Brasil e transformar tudo isso em uma arte genuinamente brasileira, bem colorida, né, bem cheia de luz, como eles acreditavam que era o povo brasileiro da época. A Tarsila do Amaral nessa fase, na fase Pau-Brasil, ela diz que foi em Minas, né, uma viagem que ela faz para Minas. Ela era de São Paulo, né, nascida no interior de São Paulo, numa fazenda de café. O seu avô era considerado aí o rei do café, né, um barão do café, e ela era de uma família muito rica aqui de São Paulo. E
em uma viagem que ela faz para Minas, né, ela fala que ela gostava de ver as cores, os morros, as montanhas, né, que Minas era muito colorida. E ela tenta trazer essas cores que ela adorava observar quando ela era criança, ela tenta trazer para essa fase pau-brasil. Nós vamos ver aqui algumas telas, olha lá, como essa, por exemplo, né, do Carnaval em Madureira. Ela tinha acabado de chegar da Europa, da França, então ela faz como se fosse um carnaval de rua, mas no meio, assim, tem a Torre Eiffel. O que eu quero que vocês prestem bastante atenção? Olhem só, mulatas, carnaval, samba, elementos da cultura brasileira, as casinhas bem abrasileiradas, né, os coqueiros, as montanhas, só que tudo bem estilizado e bem no estilo cubista, né? E se a gente for reparar, olha lá, tudo bem geométrico, né? As formas bem geometrizadas. Essa era a tendência cubista que ela traz para as obras neste momento, nesta fase pau-brasil. Então, ela traz as influências do cubismo. Mais um exemplo, Morro da Favela. Olhem só também as casinhas, né? As janelinhas, as árvores, todas geometrizadas, cactos e tudo mais. Uma paisagem bem brasileira, mas com as tendências europeias do cubismo. O mamoeiro, que é este aqui do canto, ó, mamoeiro, né? Também bem geometrizado, bem cubista. Pescador. Olha só até a copa das árvores, bem redondinhas, né? O mato, então tudo, as pedras, tudo bem geometrizado. E aí, depois vem o movimento, depois do movimento pau-brasil, vem o movimento antropofágico. O que vem a ser, então, este movimento antropofágico? Foi uma manifestação artística brasileira de 1928, fundada e teorizada pelo poeta paulista Oswald de Andrade, aprofundando a ideologia de que o movimento pau-brasil, o movimento antropofágico brasileiro, tinha por objetivo, prestem bastante atenção nessa palavra, a deglutição, daí o caráter metafórico da palavra antropofagismo, que antropofagismo significava canibal, né, significava que é homem que come carne humana. Então, essa deglutição aqui seria pegar, como se fosse assim, pegar todas as influências que estavam acontecendo fora do Brasil e engolir, comer realmente, né? Continuando. Então, era degustação da cultura do outro externo, como a norte-americana e a europeia, e do outro interno, a cultura dos ameríndios, dos afrodescendentes, dos eurodescendentes, dos descendentes orientais, ou seja, não se devia negar a cultura estrangeira, mas ela não devia ser imitada. Foi certamente um dos marcos do modernismo no Brasil. Então, essa ideia de falar, não era negar, não era parar de utilizar as tendências que estavam acontecendo fora do Brasil, mas também não negar a influência do índio, a influência do negro, do caipira, do migrante, que poderia tanto ser europeu como oriental, né? Então, pegar todas essas tendências e transformar isso numa arte brasileira, sem realmente imitar, não fazer algo que lembrasse sim aquilo que foi trazido de fora, mas que deixasse aí a sua marca, né? Que fosse legitimamente brasileiro, bem ao estilo e às cores brasileiras. Aí agora nós vamos ver aí sobre a Tarsila da época antropofágica, né? Em janeiro de 1928, a Tarsila queria dar um presente de aniversário para o marido, o Oswald de Andrade, e aí é que ela pinta o nosso amiguíssimo Abaporu.
Quando Oswald viu, ficou impressionado e disse que era o melhor quadro que Tarsila já havia feito. Chamou um amigo e escritor, Raul Bumpy, na qual achou o quadro maravilhoso. Eles acharam que parecia uma figura indígena, antropófaga, e Tarsila lembrou-se no dicionário tupi que tinha do seu pai e batizou o quadro com Abapuru. Falando nisso, gente, não são todos os artistas que dão nomes para o próprio quadro. Nesse caso, a Tarsila mesmo que escolheu o nome Abapuru. Né? Ela tira esse nome Abapuru desse dicionário de tupi. Mas nem sempre são os artistas que colocam o nome nos quadros. Às vezes é um crítico de arte que acaba dando nome para o quadro, né? Às vezes o quadro fica até sem nome e coloca sem título, só composição. Mas nesse caso aqui não, a Tarsila fez questão de escolher, tá? Que significa Abapuru? Homem que come carne humana, o antropófago, né? O Oswald escreveu, então, o Manifesto Antropofágico e eles fundaram um movimento antropofágico onde a figura do Abapuru simbolizou tudo o que o movimento queria dizer, que era essa deglutição, engolir a cultura europeia, que era a cultura vigente na época, e transformá-la em algo brasileiro, tá? Vamos ver mais uns quadros aí da Tarsila desta época antropofágica. Olha aí. O Sol Poente. A época antropofágica da Tarsila, se a gente for reparar bem, ela dá meio que uma alusão aí ao surrealismo. Não é? O Abapuru, por exemplo, com aquela cabecinha bem pequenininha e os pés grandões, apesar que é, né, a visão de baixo para cima, mas ele é meio surreal. Então também tem uma certa tendência, né, da pintura surrealista. Nesse caso, né, a gente sabe que o céu não é dessa forma. Além de ter alguns traços cubistas, também dá aí tem uma referenciazinha aí do surrealismo junto. A Lua, cartão postal do Brasil. Olha aqui, para quem não prestou muita atenção, olha só, nós temos uma mamãe macaquinho aqui com um macaquinho nas costas. E se vocês prestarem atenção em várias árvores que a Tarsila faz, é interessante perceber que muitas folhas parecem coraçõezinhos ou maçãzinhas, tá vendo? Ela brincava muito com esse jogo de luz e sombra, ó. Então todas as folhas têm aí um pouco de luz e sombra, e o tronco também. Então ela também gostava de fazer tudo bem colorido e utilizar esses recursos de luz e sombra, que é o que eu falei na outra aula, né? Não é que esses artistas não sabiam técnicas de pintura e tudo mais. Eles tinham estudado arte, eles sabiam as técnicas realistas, eles sabiam técnicas de pintura, mas eles queriam criar uma obra que fosse ao seu estilo, né? Ao seu próprio estilo. Então, por isso que acabava ficando tão diferente. Olha esta outra. Está sem título aqui, mas eu não lembro direito agora de cabeça para falar para vocês. Bom, então aqui são algumas obras, né, que eu queria mostrar para vocês da Tarsila. Depois, né, na década de 1930, 1940, chega aí a época em que o Cândido Portinari acaba se tornando famoso como um artista modernista brasileiro, né, sem ter participado também da Semana de 1922, lembrar bastante, nem a Tarsila, nem o Portinari participaram da Semana de 1922, tá? Tivemos também o Lázaro Segall. O Lázaro Segall, ele traz tendências expressionistas e cubistas também em suas obras, mas principalmente expressionistas, tá? Só que hoje nós não vamos falar muito sobre ele, não. Agora nós vamos falar sobre o Di Cavalcanti. Além do Di Cavalcanti fazer aquela primeira capa que eu mostrei para vocês lá no início, que é esta daqui, ó, ele era cartunista, então ele fazia cartazes, ele fazia
gravuras, e ele faz toda a parte de divulgação da Semana de Arte Moderna de 1922. Além disso, né, além desse trabalho, o que deixa realmente ele muito conhecido acaba sendo as suas mulatas. O Di Cavalcanti, ele é conhecido como pintor das mulatas, tá? Então, se vocês repararem, sempre tem bastante mulher ali nas obras de arte dele. Ele era bem boêmio. O que é o boêmio naquela época, né? Aquele cara que saía para os bares, para farra, para festa, toda noite. Era de família rica também, mas trabalhou desde muito cedo, porque como ele era muito boêmio, gostava muito de farra e tudo mais, o pai dele colocava ele para trabalhar, né? Então não era falar assim, vai ganhar dinheiro assim de mão beijada e só ficar farreando, não. Se queria farrear, tinha que trabalhar, tinha que se sustentar. Então ele trabalha desde muito novo. Ele fazia charges para jornal, ele fazia ilustração de livros, ele fazia gravuras, ele fazia cartazes, ele fazia o que aparecia ali. Agora, na parte de pintura, ele gostava de pintar as festas brasileiras, como o carnaval, e gostava muito de pintar as suas mulatas, né? Essa daqui, por exemplo, são as 5 moças de Guaratinguetá, tá? E tudo também assim, ó, bem estilizado, tá bem geometrizado. Ele também tem um pouco da tendência aí do cubismo, tá? Não muito, não exagerado, mas tem. E tudo bem estilizado, tá? Dá pra gente compreender qual que é a dele. Qual obra é a dele, quando a gente aprende a olhar, aprende a separar. Agora nós vamos continuar neste aqui, neste outro slide. Só um minutinho que eu tenho que tirar daqui da frente. Então vamos lá. Este aqui é o Di Cavalcanti, olha a foto dele, tá vendo? Trabalhando, né? Uma modelo ali posando para ele, tá vendo? E ele fazendo o quadro dela. O Di Cavalcanti é o sobrenome dele. Ele se chama Ermiliano Augusto Di Cavalcanti, aqui tá faltando o Di, né? Ermiliano Augusto Di Cavalcanti de Albuquerque Melo, mais conhecido como Di Cavalcanti. Foi um grande pintor, caricaturista e ilustrador brasileiro, que é aquilo que eu falei. Ele pegava vários trabalhos, né, mas sempre ligados à arte e à ilustração. Estilo artístico e temática. Seu estilo artístico é marcado pela influência do expressionismo, cubismo e dos muralismos mexicanos, de Diego Rivera, por exemplo. Abordou temas tipicamente brasileiros, como, por exemplo, o samba, o cenário geográfico brasileiro, e também foi muito retratado em suas obras, como, por exemplo, as praias. Ele tem uma série que se chama Os Pescadores, né, que retratam muito as praias do Rio de Janeiro, que ele era do Rio. As suas obras são comuns os temas sociais do Brasil, como festas populares, operários, as favelas, os protestos sociais, etc. A estética que abordava a sensualidade tropical do Brasil, enfatizando os diversos tipos femininos. Usou as cores do Brasil em suas obras, em conjunto com toques de sentimentos e expressões marcantes dos personagens retratados. Olha lá, um exemplo aqui, né? Sem sombra de dúvidas, Di Cavalcanti foi praticamente o principal responsável pela grande revolução artística modernista no Brasil. Foi ele que deu o maior apoio para Anita Malfatti, que nós estávamos falando na outra aula, para ela voltar a pintar junto com Mário de Andrade, junto com Lázaro Segall. Então ele insistiu bastante que eles tinham que fazer uma semana de arte moderna, eles tinham que fazer com que a arte moderna fosse reconhecida no Brasil, ganhasse força no Brasil. Então ele é um dos principais modernistas, principalmente nesse sentido, tá? Ele foi o idealizador do evento, e isso fez com que isso fosse possível, né? Fez com que nascesse aí a Semana de Arte Moderna. Nascido no Rio de Janeiro, Di Cavalcanti, além de pintor, também foi desenhista, ilustrador, caricaturista.
não só isso, gravador, de fazer gravuras, não gravar músicas, tá? E vários outros trabalhos sempre ligados à arte. Então, olha só os traços, né? Além de ser meio cubista, mas também é expressivo, tem a ver com expressionismo também. E sempre as mulheres retratadas, por isso que ele é conhecido como pintor das mulatas. As suas inspirações de pintura eram bem voltadas para o tropical e o sensual, onde seus temas preferidos foram populares no país como as favelas, soldados, operários, marinheiros, as mulheres negras e as festas populares. Esses temas levaram de Cavalcante a conquistar diversos prêmios em toda a sua carreira artística, dentre eles o de melhor pintor brasileiro em 53. Recebeu uma medalha de ouro numa exposição que aconteceu na França. De Cavalcante ficou muito famoso por pintar obras de arte, como os quadros As Cinco Moças de Guaratinguetá, que foi aquele que eu mostrei agora há pouco, e a Aldeia de Pescadores. Agora nós vamos ver aí algumas obras, né, do de Cavalcante. Olha só. Deixa eu só tirar aqui rapidinho. Então vamos lá. Essas são as Cinco Moças de Guaratinguetá. Essa daqui, ó, samba, mais duas negras neste lado. Este outro aqui é da série Samba, então é uma série, ele faz vários quadros com o mesmo tema, né? Seria lá, você chama baile popular, mas é da série Samba, lá as mulheres dançando em volta, o cara tocando, né? Seriam ali como se fosse um carnaval ali, os das ruas do Rio de Janeiro. Pescadores, aquela que falou que é uma das obras mais famosas dele, né? Além das Moças de Guaratinguetá, é essa daqui, tá? Que são os pescadores. Tá? Essa daqui, lá eles estão pescando, estão limpando peixe e tudo mais. Também é uma série, não tem só essa obra. Tem várias obras com tema de pescaria, né? Com tema ali, o cenário sempre tem praias ao fundo e tudo mais. E essa outra aqui, o Nascimento da Vênus, de Cavalcante. Ele cria um nascimento de Vênus brasileiro aí, né? Que nós temos o nascimento da Vênus lá do Renascimento, do Botticelli, e aí ele cria uma versão brasileira para essa obra. E agora nós vamos falar aí sobre o Cândido Portinari. Ele foi um dos pintores brasileiros mais famosos. Este grande artista nasceu em Brodowski, também no interior de São Paulo. Então ele e a Tarsila, né, eram do interior de São Paulo. Só que, diferentemente da Tarsila, que era de família muito rica, o Cândido Portinari é de família muito pobre. Tudo que ele conquistou, né? Na verdade, todos esses que nós estávamos estudando até agora, eles eram de famílias ricas. Só o único que enriqueceu com a própria arte, né, e ajudou a família toda, né, com a própria arte, foi o Cândido Portinari, tá? Ele nasce em 29 de dezembro de 1903 e se destacou também na área da poesia e da política, tá? Bom, vamos falar aí um pouquinho quem foi ele. Durante sua trajetória, ele estudou na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, visitou muitos países, dentre eles a Espanha, a França e a Itália, onde finalizou seus estudos. No ano de 1935, ele recebeu uma premiação em Nova York com a sua obra Café. Deste momento em diante, sua obra passou a ser mundialmente conhecida. Dentre suas obras destacam-se a Primeira Missa no Brasil, São Francisco de Assis e Tiradentes. Seus retratos mais famosos são o Autorretrato, Retrato da Sua Mãe e do famoso escritor Mário de Andrade. No dia 6 de fevereiro de 62, o Brasil perdeu um dos seus maiores artistas plásticos e aquele que, com a sua arte, muito contribuiu para que o Brasil fosse conhecido por outros países. A morte de Cândido Portinari teve uma causa aparente de uma intoxicação causada pelos elementos químicos presentes em certas tintas. Vou contar aí um pouquinho da história dele para vocês.
Como eu disse, ele é de família muito pobre, né? Família de italianos que vieram para trabalhar nas fazendas de café aqui no interior de São Paulo, né? Ali em Brodowski. Quando a família dele chega, né, aqui no Brasil, e começa aí a trabalhar na lavoura, e ele nasce aqui, né? Ele teve muitos irmãos, acho que, se eu não me engano, foram 11 irmãos, e desde pequeno ele gostava muito de desenhar e pintar. Só que não tinha, né? Brodowski é uma cidadezinha pequena, então não tinha a escola de arte, não tinha nada disso. O que o pai dele faz? O pai dele pede para um senhor que pintava santos, imagens de santo, deixar ele trabalhar como ajudante, porque aí ele ia aprendendo algumas técnicas aí de pintura, ajudando esse cara que era pintor, que pintava quadros de santo. E aí ele vai se desenvolvendo aí na parte da pintura, trabalhando com esse artista, né, com esse artesão da própria cidade. Quando ele fica, né, maior, ele ganha uma bolsa de estudos no Rio de Janeiro. Ele fez, né, um quadro, enviou para lá, foi aceito, ganhou a bolsa de estudos no Rio de Janeiro. E aí ele vai para o Rio. Só que ele vai com pouco dinheiro, né, que ele tinha, e para não pedir, né, porque o pai tinha que manter a família e tudo mais, para não ficar pedindo dinheiro para o pai e para a mãe, ele dava aulas de alfabetização para adultos. E aí lá no Rio de Janeiro ele dava, né, aulas para os adultos. O dinheirinho que ele ganhava, ele pagava um banheiro para ele morar. Não sei se vocês já foram em casas mais antigas que o banheiro é grande. Não é grande, falar assim, gigante, né, que cabe uma cama e tal. Não, mas é um banheiro, até grande. Ele chega na pousada e ele fala assim, gente, eu tenho tanto. O que dá para eu alugar com esse tanto? Aí a dona, né, da pousada fala assim, olha, esse daí é só o único lugar que eu posso deixar você pousar, né, morar é no banheiro. E por esse valor, não tenho quartos disponíveis por esse valor. Então ele passa, né, vários anos aí que ele está estudando no Rio de Janeiro, morando num banheiro, dormindo dentro da banheira, aquelas banheiras antigas. E até, né, quando a gente vai visitar a casa dele, aí elas dão a aula sobre a vida dele, aí eles falam, né, nos relatos que depois que ele escreveram livros sobre ele e tudo, que ele contava que muitas noites ele acordava com a água, né, pingando, né, porque acabava saindo água do chuveiro e acabava acordando ele. Mas era o que ele podia pagar, era o que ele tinha condições naquele momento, então ele passa, refeição era uma por dia, né? Ele dormia nesse banheiro, tudo porque não tinha condições financeiras. E aí ele vai se destacando na Escola de Belas Artes do Rio. Ele vai se destacando como um aluno exemplar, né? E ele faz quadros para participar de concursos de arte. Só que ele já tinha umas ideias meio modernistas, né? E no primeiro ano ele não foi aceito para ganhar uma bolsa de estudos na França, porque ele fez um quadro muito modernista. Aí ele percebeu que o quadro que tinha ganhado era bem tradicional, bem realista. E aí ele faz um quadro, no ano da frente, ele faz um quadro bem realista, de um retrato bem realista, para mandar para tentar ganhar essa bolsa de estudos. E aí ele ganha a bolsa de estudos integral, com lugar para morar, com alimentação e tudo na França. Aí ele consegue, né, sair daquela vida difícil que ele estava levando no Rio de Janeiro e vai estudar fora na França. Com o passar dos anos, ele vai se tornando cada vez mais conhecido, e aí vocês viram que ele ganha esse prêmio, né, em 1935, com um quadro que se chama Café, e aí sim ele se torna conhecido no mundo inteiro, é chamado para fazer murais, é contratado para fazer várias encomendas de quadros e tudo mais, e aí ele começa a ganhar bastante dinheiro com a sua arte, e ele vai modificando
a vida dele e, em consequência, a vida da família dele também, né? A casinha lá em Brodowski, que era bem pequenininha, ele vai reformando, vai aumentando, vai trazendo coisas que para a época era muito chique, como, por exemplo, cafeteira elétrica, a privada deles, assim, tinha tampo de madeira, eles tinham banheira, tinha quartos com banheiro, que era, né, suíte. Então, ele vai melhorando a vida da família toda, né, com o dinheiro que ele vai ganhando através da venda das suas artes, da sua arte. Só que ele utilizava, gente, alguns anos atrás, a tinta era muito... Ele fazia muitos murais, ele pintava muita parede. E as tintas, elas tinham muito chumbo. E o chumbo é um material que o nosso organismo não absorve. Vai ficando no nosso pulmão. E acaba, né, que o Cândido Portinari acaba se intoxicando com as próprias tintas. Chega a 4 anos antes da morte dele, um médico diz para ele que para ele sobreviver ele tinha que parar de pintar, né? Então ele reúne a família toda, senta na mesa e fala assim: olha, gente, eu sei que se eu parar de pintar eu vou morrer de tristeza. Então, já que eu vou morrer de qualquer forma, eu quero morrer feliz, então eu vou continuar pintando. E aí ele continua pintando por mais 4 anos e aí em 1962 ele falece, né? Então, intoxicado pelo chumbo que existia nas suas próprias tintas, tá? É um problema pulmonar, né? Falta de ar, mais causada por esse problema aí das tintas, pelo contato direto com as tintas, porque ele pintava muito, utilizava bastante dessas tintas e naquela época, né, antes de 1960, as tintas não eram como elas são hoje, né? Hoje a gente tem até tinta que não tem cheiro, tinta à base d'água, tem bastante coisa, mas naquela época não era assim. E agora nós vamos ver algumas das características aí das obras dele para finalizar aí a nossa aula. Retratou questões sociais do Brasil, utilizou alguns elementos artísticos da arte moderna europeia. Suas obras de arte refletem influências do surrealismo e do cubismo, né? E também dos muralismos mexicanos. Né? Muralismo, arte mural, como se fosse um grafite. Hoje em dia a gente pode até, né, falar que o muralismo mexicano influenciou o grafite, os grandes grafites nas grandes cidades. Tinha uma arte figurativa, era estilizada, mas figurativa, eu conseguia ver as figuras ali, valorizando as tradições de pintura. Aqui nós temos um retrato que ele faz. Vou passar mais rápido, aqui um desenho. Ele gostava também de fazer desenhos assim, ó, com 6B. Ele tinha tem bastante desenhos lá na casa dele em Brodowski, feitas assim em 6B. E essa daqui é a série mais famosa, digamos assim, dele, além da série Brincadeiras, que ele retrata brincadeiras de criança, é essa de cima aqui, que é a série Retirantes, onde ele retrata, olha, de forma bem expressiva a vinda dos nordestinos para o interior de São Paulo, que quando as pessoas chegavam aqui no interior de São Paulo, elas estavam debilitadas, olha, elas estavam, né, já passando mal, passando fome, não tinha roupa suficiente, né, muitas doentes, ó, esse menino aqui tá com a barriga d'água, fala, né, aquelas barrigas com verme. Então, eram famílias inteiras que vinham a pé, demoravam meses, né, vindo do Nordeste para cá, para o interior de São Paulo, para tentar uma vida melhor, mas quando chegava aqui, elas estavam realmente em uma situação deplorável. Muitos tinham perdido filhos pelo caminho, né? A criança falecia e acabava deixando lá onde faleceu. Então, era um sofrimento muito grande. E ele retrata todo esse sofrimento dessas pessoas na série Retirantes. Então, ele tratava muito desses problemas sociais, tratava muito da dificuldade das pessoas que trabalhavam em lavoura de café, da dificuldade das pessoas que trabalhavam em roça e tudo mais, tá? Aqui é um autorretrato, onde ele, né, desenha ele mesmo. Essa daqui, o mestiço também, ó lá, trabalhando nas lavouras, ó.
Esta outra aqui não tá com o nome, não consegui enxergar muito bem. Essa do café que foi a que ele ganhou o prêmio, né? Lá em 1935, nos Estados Unidos. Agora, olha essa outra aqui, também da série Retirantes. Lembra que eu falei que muitos filhos morriam? Olha lá. É a mãe, ó, chorando, a família chorando porque o filhinho mais novo, ó, faleceu na viagem. E olha, todo mundo magro, todo mundo passando fome, bem pobre, bem triste. Aí aqui ele resolve fazer uma série chamada Os Meninos de Brodowski e outra série chamada Brincadeiras. Essas duas aqui são das séries Brincadeiras, onde ele queria retratar as brincadeiras da infância dele. Então tinha pipa, tinha gangorra, né? Essa daqui, o menino brincando com o peão. Tudo bem cubista, ó. Se vocês repararem, olha lá. Tudo bem estilo cubista, bem reto e tudo mais. Aqui o casamento na roça, né? Essa da série dos Retirantes também. E assim por diante. Então, nós chegamos ao fim da nossa aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, pesquise um pouco mais sobre as obras desses artistas, tá? Nós já chegamos aí a quase 40 minutos de vídeo. Eu sei que é cansativo, então vou parar por aqui, tá bom? Tchau e até a próxima aula.